Alô, minha gente, boa tarde, boa noite. Começando mais uma live de Carlos Peruca e hoje, muito especial, nos dão a honra de participar com a gente o deputado federal pelo PT do Ceará, José Guimarães, e a deputada federal que pertence ao PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Já está com a gente aqui na sala e vamos começando. Daqui a pouquinho o Zé Guimarães entra com a gente. Deputada, boa noite. Muito obrigado por atender. O seu tempo é muito curto, cheio de atribuições, claro, e dispensar o tempo para a gente aqui. Muito obrigado mesmo, uma consideração muito grande. Muito obrigado. Imagina, Peru, que é um prazer estar aqui com vocês, aí no Festival de Carpinejá, é uma alegria, e o tempo de todo mundo está pequeno, né? Porque com o trabalho remoto, tudo está se acumulando nesse momento, que a gente não pode se encontrar, mas se encontra aqui, né? Nessas estradas digitais aqui, onde a gente tem conversado muito. É um prazer também. Quantos mandatos, deputado? 4? Não, são 8. Um estadual e 7 federais. São 8. Uma experiência vasta, né? Sempre pertenceu ao PCdoB ou pertenceu ao PT também? Não, sempre ao PCdoB, sempre no mesmo partido desde o início. O PCdoB tem como presidente atual a nossa vice-governadora aqui, não é assim, nossa querida Luciana Santos? Sim, Luciana Santos, é a nossa presidenta do PCdoB Nacional. O trabalho da deputada Jandira Fegali pelo Rio de Janeiro tem um reconhecimento maciço, não é à toa, 8 mandatos. Mas o momento é muito importante. Como a senhora está encarando esse coronavírus? Como tem trabalhado? Como tem avaliado, deputada? Bom, Peru, que eu sou médica, né, de formação. Isso. E trabalhei em hospital público 14 anos e parte deles em UTI, em emergência, e é muito angustiante ver o que está acontecendo, porque o Brasil teve tempo de se preparar e não se preparou, né? Não se preparou para enfrentar essa pandemia, nem do ponto de vista do planejamento assistencial, não colocou o orçamento necessário no Sistema Único de Saúde. Ainda bem que temos o Sistema Único de Saúde, que nós defendemos há 30 anos, né? E o Sistema Único de Saúde é a salvação do povo brasileiro, porque é uma estrutura capilar, pública, universal, né? Mas que foi muito castigado pelo financiamento rebaixado, principalmente depois que se aprovou aquela emenda do teto de gastos. Então ele ficou subfinanciado, financiado abaixo da sua necessidade. Muitos serviços foram desativados, muitos serviços com profissionais abaixo da necessidade. O programa de saúde da família foi desativado em muitos lugares, né? O que era fundamental agora para ter profissionais no território, profissionais em campo atuando. O Nordeste conseguiu se articular pelo consórcio do Nordeste com um comitê científico muito atuante, dirigido pelo professor Miguel Nicoleles, que orientou bem os governadores do Nordeste. No entanto, não foi a mesma coisa no Brasil, né? E o governo federal nos colocou órfãos de uma orientação sanitária justa, né? Ao contrário, desorientou o combate à pandemia e diria que é o grande responsável pela nossa dificuldade. Essa curva que não consegue se achatar, não consegue abaixar, essa curva de óbitos, não é responsabilidade principal nem dos governadores, nem dos prefeitos, mas do governo federal. Então, eu diria que nós poderíamos estar hoje numa situação muito mais digna e muito mais respeitosa e muito mais defensora da vida da nossa população, e não estamos com responsabilidade principal dessa orfandade econômica, sanitária e política do governo federal. Isso, eu diria, que foi uma política de omissão criminosa do governo federal, diante de uma pandemia que nós tivemos tempo de nos prepararmos e não fizemos isso de forma correta. Diante dessa fala sua, também técnica, claro, porque é da área, como a senhora avalia aí a saída de 2 ministros da Saúde e um interino? Então, essa é uma das questões. Quer dizer, os ministros não conseguiram ficar porque não conseguiram se enquadrar no enfrentamento com o presidente da República, que queria descumprir as orientações da Organização Mundial da Saúde, minimizando a gravidade da pandemia, tentando estabelecer a quebra do isolamento, estabelecer protocolos de medicamentos que cientificamente não tem nenhuma comprovação, como a cloroquina, tentando impor aos ministros, que são técnicos também,
que eram médicos, né, no momento de estarem no Ministério, a sua visão técnica e não conseguiram, né, e agora tem um ministro interino que é leigo na matéria de saúde, né, leigo, ele era uma pessoa especializada em logística no Exército, ou seja, não tem nenhuma relação com a saúde, e aí não consegue dar informações corretas à população brasileira, e nós estamos aí órfãos, né, de uma política de saúde correta para enfrentar. Nós hoje somos o segundo país em contaminados e vamos chegar aí muito próximos do primeiro em número de óbitos, e nós não estamos nem perto de vamos dizer assim, debelar essa pandemia no Brasil. E temos aí um número de aglomerações nas ruas, nas vias públicas, que podem fazer novamente um grande aumento dessa curva. Hoje, Minas Gerais já declarou calamidade pública, né? Verdade. O Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma aglomeração na rua impossível de ser mantida. Então, são coisas que não vão fazer sequer a economia retornar, porque quanto mais rápido a gente reduz a curva, mais rapidamente a economia volta. Nós não podemos submeter a vida das pessoas a um lobby do mercado, uma pressão do mercado. Nós temos que colocar renda na mão das pessoas, colocar proteção e emprego para que as pessoas ficassem em casa. E o governo tinha todos os instrumentos para fazer isso e não o fez, né? E essa é a grande responsabilidade também, uma responsabilidade complementar do governo em fazer as pessoas irem para a rua. Deputada, diante dessa emergência, o governo, aliás, primeiro foi solicitado R$ 200, foi para a Câmara e chegou aos R$ 600, R$ 500 e R$ 600. E agora a Câmara está esperando, se for um decreto, o governo pode pagar as duas parcelas de R$ 600 sem mandar para a Câmara. Mas para mudar e dividir em 3 parcelas, como ele quer, 500, 400 e 300, ele tem que mandar para a Câmara. E a Câmara só aceita... O presidente Maia já falou que o Congresso, a Câmara só aceita 2 parcelas de 600. Como a senhora está encarando isso? Olha, eu sinceramente, eu acho algo surreal, assim. Como é que numa situação de uma economia do jeito que está o país, né, do jeito que estão as pessoas com dificuldade de se alimentar, um desemprego que vai crescer, né, e compreendendo que quando você paga o auxílio, você repõe a arrecadação para o Tesouro, porque as pessoas gastam aonde? Em comida, em medicamento, gastam no básico. Quem vai fazer poupança com R$ 600, né? Que é muito abaixo, inclusive, do salário mínimo. Então, as pessoas, quando recebem R$ 600, compram basicamente alimento. Então, quando você compra e você consome, você tem um impacto na arrecadação e no PIB. Tem um estudo, inclusive, de Minas Gerais que diz isso. Se você mantiver o auxílio até o final do ano, você pula numa arrecadação do governo de 22 bilhões para 128 bilhões de volta para o Tesouro. Então, não tem nenhuma razão para entender que isso é um gasto e não um investimento nas pessoas e um retorno de arrecadação ao Tesouro, porque cada alimento que você compra, você arrecada tributo para o Tesouro novamente. Então, eu não acredito que o Congresso vai votar uma redução desse valor. Nós precisamos esticar esse valor. Na minha opinião, deveríamos esticar até dezembro, sem nenhum centavo a menos, e depois estabelecer um projeto de renda mínima permanente, que aí pode não ficar nesse valor, como uma renda mínima permanente para o povo, né, que tem que ser um valor óbvio acima do Bolsa Família, uma renda mínima, mas pelo menos R$ 600 deveriam, na minha opinião, ficar até dezembro, né? Então, não acredito que se estenda o valor abaixo de R$ 600. Eu acho que o governo, nesse quesito, não terá vitória no Congresso. Lá atrás, tivemos uma entrevista coletiva com o líder do governo no Senado, Bezerra Coelho, senador Bezerra Coelho. Não estou te ouvindo, Peruca, tua voz está falhando, tua voz. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora, deputada? Ouvindo, falhando. Está falhando sua voz. Vamos ver se a senhora consegue. Henrique está aí trabalhando. Lá atrás, tivemos uma entrevista com o senador, líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e ele adiantava a intenção do governo em criar... Não estou vendo não, Peruca, está ruim tua voz. Está Alô, Henrique? Estamos conversando com a deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro,
a deputada Jandira Fegali, ela pertence ao PCdoB. Estamos conversando sobre política e vamos entrar também na lei Aldir Blanc, que vai ser sancionada, que será sancionada por esses dias. Será um auxílio emergencial para a cultura, os trabalhadores da cultura do país. Será um montante de 3 bilhões de reais distribuídos entre estados e municípios. E vamos conversar, já começamos nossa live. Parabenizar aqui Fábio André, parabéns. Fábio André, o deputado federal, gente muito boa. Fábio André é um homem da cultura do Nordeste, é um grande representante da cultura. Rostan Negromonte é o chefe de gabinete do deputado estadual Feitosa, e ex-vereador de Nazaré, pré-candidato a prefeito da cidade de Nazaré, está por aqui parabenizando, dizendo que é exatamente assim que ele pensa, a vida em primeiro lugar, e parabenizando a deputada federal Jandira Fegali. Ronaldo Araújo, a culpa não é do governo federal. A oposição ao governo federal pediu para que o STF tirasse o poder do presidente para ele não intervir na pandemia. É lamentável, tantas vidas sendo ceifadas e a esquerda não se rendeu ainda para dizer que não tem o que. Está ouvindo agora, deputada? Voltamos. Pronto. Começamos voltei. Eu estava comentando aqui, mas deixa eu falar logo sobre o senador Bezerra Coelho, que adiantou a intenção do governo federal em lançar um projeto Renda Brasil. Lá atrás, o Bolsa Escola, veio o governo petista e veio com o Bolsa Família. O governo agora deve estar querendo deixar uma marca dele com o Renda Brasil. Como a senhora está avaliando isso? O problema é que esse é um problema da política pública, né? Cada governo que entra quer mudar o nome de uma política que vinha dando certo, né? Quer dizer, na verdade, todas as políticas de transferência de renda do governo Lula são políticas corretas, né? Com cadastro único, o mesmo cadastro que eles estão usando agora para fazer o pagamento do auxílio emergencial. Então, não tem por que não reconhecer uma política que vinha dando certo. Mas eles inventam que tinha problema, que tinha fraude, que tinha para poder dizer que eles é que estão fazendo. Então, é um absurdo. O importante é que se transfira a renda para o povo. Não é o nome do projeto, né? E eles precisam reconhecer que o governo Lula fez políticas corretas de transferência de renda e foram políticas muito importantes para a sociedade brasileira. Aqui, o Rostan Negromonte, ele mora aqui pertinho, na Mata Norte, em Nazaré da Mata, foi vereador da cidade, é pré-candidato a prefeito da cidade, parabenizando a deputada Jandira Fegali, dizendo que a vida em primeiro lugar e o seu pensamento coincide com o dele. Fábio André é um dos grandes representantes da cultura em Pernambuco, ele parabeniza a deputada e diz que a senhora é muito gente boa. E mais... O pastor Ronaldo Araújo, a culpa não é do governo federal. A oposição ao governo federal pediu para o STF tirasse o poder do presidente e ele não intervir na pandemia. É lamentável. Tantas vidas sendo ceifadas e a esquerda não se rendeu ainda para dizer que não tem como é, rapaz? Eu acho que perdi o restante. Esse é o pastor Ronaldo. Não, pastor, me desculpe, pastor, mas não foi isso que o STF disse. Que o STF disse ao presidente, porque o que o presidente estava fazendo? O presidente estava estimulando o povo a ir para a rua, dizendo que não ia aceitar o isolamento. Não sei se vocês lembram, inclusive, de uma propaganda oficial que saiu na Secretaria de Comunicação, dizendo o Brasil não pode parar, igualzinho fez Milão. Milão disse, Milão não pode parar, e a epidemia foi lá para cima, matou milhares de pessoas. Até o prefeito de Milão depois veio a público pedir desculpa, pedir perdão à população. Aqui no Brasil eram carros luxuosíssimos, mandando a população andar de ônibus para ir trabalhar, né? Porque quem pede para o Brasil não parar não é quem anda de ônibus, nem de trem, nem de metrô, né? De carro de luxo. Então, o que o STF disse? Que quem deveria determinar o lockdown ou o funcionamento deveria ser quem está dentro da realidade diferenciada do país, que eram os governadores e os prefeitos, que deveriam dizer em cada região, né, os limites ou não limites das atividades econômicas ou das atividades de cada cidade. Isso que o Supremo disse, que o presidente não poderia, de cima para baixo, violando a autonomia dos estados e municípios, mandar abrir as lojas, o comércio, o trânsito. Foi isso que o Supremo disse, que ele não podia enquadrar prefeitos e governadores nessas atividades. Foi isso que o Supremo disse, né? Então, ninguém disse que o presidente não deveria cumprir a sua parte
de pagar os auxílios, de botar o dinheiro no SUS, de se basear na ciência, de botar o dinheiro na ciência, de comprar os equipamentos. Isso o Supremo não disse. O Supremo não anulou a parte do governo federal. O Supremo apenas disse que ele não podia impedir os governadores de fazer o isolamento. Foi isso que o Supremo disse. O problema é que o presidente da República, ele atuou contra as ações corretas e se aliou ao coronavírus. Ele foi o principal aliado da pandemia no Brasil, foi o presidente da República, infelizmente. E o que o Congresso fez foi aprovar todas as medidas necessárias para que o governo federal atuasse. O presidente mandou o decreto de calamidade, nós aprovamos no mesmo dia. Nós aprovamos a lei da saúde pública para que o Ministério da Saúde pudesse atuar. Nós aprovamos o orçamento de guerra, a emenda constitucional que deu a ele, ao presidente, ao governo, todo o orçamento sem limite de lei de responsabilidade fiscal, sem a regra de ouro, sem as metas fiscais. Nós liberamos completamente o orçamento para que ele pudesse atuar, dando a ele 1,3 trilhão no Tesouro, sem limite, para ele botar no enfrentamento à pandemia. Nós demos a ele a lei para ele repassar para os estados e municípios todos os bilhões necessários aos governadores e prefeitos, que ele demorou um mês para sancionar e ainda não repassou o dinheiro. Nós aprovamos a lei 1282, um fundo garantidor para emprestar para micro e pequena empresa, até agora só 1% foi utilizado e tem mais de 600 mil empresas fechando as portas. Ele não ajudou, não mandou, não fez regra para que os bancos emprestem às micro e pequenas empresas. As microempresas faliram, fecharam as portas. Ou seja, o aliado do coronavírus é o presidente da República. Os bancos não emprestaram dinheiro às micro e pequenas empresas, que deve ter aos montes em Pernambuco fechando as portas. Nós temos hoje uma economia estagnada e afundando. Nós vamos passar de 13 milhões de desempregados para 25 milhões. As pessoas estão passando fome, estão indo para a rua obrigadas, porque o governo não fez nada. Então, o problema não é dos prefeitos e dos governadores, o problema é do governo federal. E a esquerda, a oposição, está contribuindo enormemente no Congresso Nacional, aprovando todas essas medidas por acordo, contribuindo, melhorando os projetos. Nós acabamos de aprovar a Lei Emergencial da Cultura. Estamos aguardando o presidente sancionar. Ele ia sancionar ontem e não o fez. Ele vai sancionar no último dia do prazo. Podia ter sancionado no primeiro dia. Teve acordo na Câmara, inclusive com o líder do governo se comprometendo que ia ter sanção sem nenhum veto. Por que não sancionou no primeiro dia? Vai deixar para o último dia. Estão os artistas, todo aí, o pessoal do São João aí, Peruca, aí do Nordeste, os forrozeiros, o pessoal todo que parou de trabalhar, o pessoal do cordel, o pessoal das barracas, o pessoal dos bares, dos restaurantes, que é um evento muito maior do que o Carnaval no Nordeste, o São João. É verdade. E o pessoal todo está aí tendo dificuldade para comer. Se ele tivesse sancionado no primeiro dia, essa lei já estava pagando esses artistas do forró e do São João. Ele vai deixar para o último dia para sancionar, por quê? Se o dinheiro está lá, 3 bilhões de reais para a cultura, que já podia estar sendo distribuído, ele vai botar isso no último dia da sanção, desnecessariamente, uma lei que está redonda, foi votada por unanimidade, com acordo, inclusive, com os líderes do governo. Então, assim, são coisas que a gente não consegue explicar, a não ser por uma decisão proposital de impedir que as pessoas tenham paz, tenham felicidade e protejam suas vidas. Esse PL 1075, que a deputada se referiu agora, a deputada Jandira Fegali, ela é relatora desse projeto. E, portanto, tem cacife para falar sobre essa. Inclusive, deputada, o deputado federal Ricardo Teobaldo, do PROS, ele foi à imprensa aqui no Nordeste, cobrando do governo para que ele sancionasse rápido essa lei, porque estamos vivendo o momento junino, como a senhora bem falou, é muito maior do que o Carnaval aqui no Nordeste. E muitos artistas, garçons, artesãos, enfim, precisa desse dinheirinho. São 3 bilhões, serão 3 bilhões destinados aos municípios e estados e também para empresas que produzem, que fazem a cultura, exatamente, que trabalham na cultura. Não é assim, deputada? Exatamente. E nós fizemos isso num lindo processo nacional, muita gente contribuindo. Eu fiz reunião no país inteiro, e nós fizemos uma grande costura, né? Um texto substitutivo que eu apresentei, que foi aprovado na Câmara, no Senado, foi a sanção presidencial,
É um texto que auxilia os artistas, os técnicos, os produtores, os educadores, os oficineiros, os ponteiros de cultura, também os espaços culturais, as organizações comunitárias, a arte de rua, as festas populares como São João, não é? Mas também as micro e pequenas empresas de produção, também os editais, os prêmios, a aquisição de ativos, e também abre linhas de crédito nos bancos em condições especiais para capital de giro. E essa lei, se tivesse sido sancionada logo no início do prazo de sanção, já poderia estar com dinheiro aí sendo distribuído. Mas deixa para o último dia para sancionar. O último dia é segunda-feira agora, já podia ter sancionado no primeiro, né? Então, assim, são atitudes que não se explicam, né? Já podia ter sido sancionado para resolver o sufoco, né, das trabalhadoras e trabalhadores da área da arte, da cultura, que foi o primeiro setor a parar, porque o primeiro decreto dos prefeitos e governadores fechou o quê? Bar, restaurante, teatro, cinema, fluxo de rua, e é onde a arte vai acontecendo, né? E o São João não tem, como o Carnaval talvez não tenha, né? O tambor de crioula do Maranhão, né? Os artesãos que param, a ciranda da Lia de Itamaracá que para, né? Todas as atividades culturais que vão parando e as pessoas não vão para o cinema, não vão para o teatro, não vão para lugar nenhum. E esses artistas estão aí, muitos passando fome, vendendo sua sanfona, vendendo seu violão, vendendo seu aparelho de som para poder sobreviver. Muito bem, estamos conversando com a deputada Jandira Fegali, pertence ao PCdoB do Rio de Janeiro, é relatora dessa lei que falamos agora, que tem o nome um dos grandes compositores. Quem não conhece as músicas, não é, deputada? Só a Regina Duarte, que disse que não conhecia Aldir Blanc. Rapaz, falar nisso é complicado aí, essa cultura, né? Não é, deputada? Sim. Agora entrou um ator, né, lá para a secretaria, que ainda não disse a que veio. Estamos esperando ele dizer alguma coisa. Vamos ver o que ele vai dizer. Deputada, deixa eu aproveitar aqui, eu sei que o seu tempo é pouco, a senhora tem um compromisso também em seguida em nível nacional, isso. Já vinha de não é? E parou aqui para nos atender com muita honra. A Câmara, o Senado aprovou 2 datas para as eleições, adiamento das eleições, 15 Sim. e 29. E agora, diante do Centrão, é o Centrão mesmo que teve essa força de barrar a data e não chegou a um acordo, e ainda não tem quórum para ser votado, não. A data continua 4 de outubro? O Senado votou, agora a Câmara tem que votar, não é? E é uma emenda constitucional, porque a data das eleições a data está na Constituição. Em função da pandemia, e como tudo parou, né, atividade de rua, as convenções partidárias para se aglutinarem, né, nos espaços, então o Senado aprovou o adiamento de 4 de outubro para 15 de novembro, a eleição, um mês e pouquinho apenas, um mês e uma semana, né, o que inclusive nem corresponde a todo o tempo da pandemia, mas é um certo respiro aí para dar tempo de fazer as convenções e um tempinho maior de pré-campanha, né, e de campanha, e aprovou o segundo turno para 29 de novembro, 15 dias depois, né? Agora falta a Câmara aprovar. Como ainda não há um acordo construído na Câmara, em vez de votar essa semana, foi apontado para a semana que vem, para a construção desse acordo, porque uma emenda constitucional precisa de 308 votos. Perfeito. Né, e 308 para serem aprovados. Então, para não ter erro, não correr o risco de colocar e não aprovar, foi dado um tempinho para ganhar todos os partidos, porque há partidos ainda que estão contrários a essa modificação. Então, para construir esse acordo, foi apontada a votação para a próxima semana. Como a senhora se posiciona? A senhora queria que prorrogasse o mandato, que adiasse as eleições? Não, prorrogar mandato não tem nenhum. Acho que a eleição tem que ser feita esse ano, mas acho que foi correto adiar mais um pouquinho. Acho que esse tempo é o tempo possível. Eu acho que é importante adiar um pouquinho, mas ainda esse ano a eleição é correto, que prorrogar mandato de jeito nenhum. Acho que tem que ter as eleições municipais. Diante desse peso político de votos que a senhora representa ao longo de 8 mandatos, não pensa numa majoritária? Não, eu já fui candidata majoritária. Não, eu acho que é importante que agora eu me mantenha nesse trabalho nacional. A situação nacional está muito difícil, né? Esse quadro de risco democrático, um governo que tem cada vez mais são apontados vinculação com crime, né? Essa prisão agora do Queiroz, com o advogado, sendo advogado também do presidente, me parece que faz um vínculo muito forte do presidente também com essa teia
precisa ser melhor investigada. Então, há riscos à democracia, à liberdade, risco a direitos. Então, acho que nesse momento eu tenho que me manter onde eu estou, porque a política nacional está precisando que a gente trabalhe nacionalmente agora para o respeito à Constituição Federal, essa luta ampla que nós precisamos construir pela liberdade no Brasil, pela democracia, pelo respeito à Constituição, e espero que a gente consiga sair dessa pandemia apontando uma outra agenda que seja de fortalecimento do SUS, a ciência, a educação pública, né, e que a gente tenha mais Estado e não menos Estado para garantir políticas públicas justas para o povo brasileiro. Temos mais 2, 3 minutos diante do seu compromisso. O Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, que é exemplo para o país inteiro, o seu povo. No entanto, parte da política, não. Momento difícil na política do Rio de Janeiro, né, deputada? Isso que eu ia dizer, a política do Rio de Janeiro não está sendo exemplo para ninguém, né? Porque nós aqui, se a gente olhar de um tempo para cá, nós tivemos 4 governadores presos, agora tem impeachment desse governador que acabou de ser eleito, né? Está o impeachment em curso, e ao que tudo indica terá o impeachment mesmo, né? Prefeitos aqui, particularmente do Rio de Janeiro, com uma gestão horrível, né? Uma gestão ruim, agora denúncia de superfaturamento aqui também, na compra de medicamentos e insumos aqui para o enfrentamento à pandemia, uma gestão que destruiu a máquina pública aqui da cidade. Então, uma situação, o Rio está premiado, viu, Peruca? Premiado de péssimos gestores, fenômenos, né? O Witzel foi eleito no fenômeno Bolsonaro, junto com ele, junto com nem aparecia na pesquisa, né? Não, ninguém conhecia Witzel aqui. Eu estou na política do Rio há 30 anos e nunca tinha ouvido falar, né? Ele foi eleito na cola do Bolsonaro, junto com o filho do Bolsonaro, esse senador que está sendo acusado aí de todos os crimes, junto com Queiroz, colou no Witzel e foi junto, né? E aí está aí agora, né? Denúncia de ilícitos, compras sem licitação, corrupção para todo lado, e com o impeachment aí sendo feito, e nós provavelmente em setembro já teremos outro governador, né, no Rio de Janeiro. E também aqui na prefeitura, denúncia todo dia, uma coisa horrível. Então, assim, é de fato triste, né, ver o Rio de Janeiro em mãos tão ruins, né, uma votação tão ruim sendo feita aqui, e eu espero que a gente vá ganhando com tudo isso consciência, viu, Peruca, para que a gente... Verdade. Tente fazer dessa eleição alguma reoxigenação política aqui, pelo menos aqui nas cidades, para que, a partir delas, a gente consiga mudar o comando geral aqui do Estado. Saneamento básico, vai para frente? Olha, eu acho que essa lei foi muito ruim, que se aprovou, porque ela transportou o comando para o mercado, né? E o mercado nunca favoreceu os setores populares, nunca, né? Água é bem público, tem uma vinculação com a saúde, com a vida, né? Nós nunca fomos contra que houvesse investimento privado, que houvesse parcerias, mas sob o comando público, né? Isso que foi feito ontem foi a contramão do que mais de 300 cidades no mundo inteiro fez. Quem privatizou devolveu para o setor público, porque as tarifas subiram e a água não chegou onde devia chegar, né? Nem o esgoto. Porque o lucro, ele não combina com a área pobre, né? Então, a tendência é não chegar na área popular e a tarifa subir. E isso foi muito ruim, essa votação que se fez, que se concluiu, né, no Senado, porque a Câmara já tinha votado, se concluiu no Senado. Então, eu considero que foi uma votação ruim, o que aconteceu, e nós vamos ver o resultado daqui a pouco, né? Que vai ser, na minha opinião... vamos andar alguns passos atrás para as áreas populares do país. Deputada Jandira Fegali, muito obrigado mesmo. Ficamos muito honrados com sua participação. A senhora é uma voz... Eu que agradeço. Muita experiência na política, a gente acompanha, a TV Câmara, isso é sensacional. A imprensa toda mostra o seu trabalho, que é sensacional em prol do povo brasileiro, não só do Rio de Janeiro. Votações importantes, posicionamentos importantes em nível nacional na Câmara dos Deputados. A gente fica muito honrado com sua participação. Eu que agradeço, estou à tua disposição, viu? Parabéns aí pelo teu programa, eu que agradeço, fico à tua disposição. E sempre que você precisar e sempre que a gente puder trocar, eu estarei aqui no teu programa com o maior prazer. Eu que agradeço aí quem esteve conosco e o teu carinho e a tua disposição também de me receber. Meu abraço para a senhora. Muito obrigada, viu?
Tchau e bom fim de semana. Senhora também. Conversamos aqui com a deputada federal que pertence ao PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Conversamos sobre política da atualidade, conversamos sobre projetos no Congresso Nacional e também sobre a lei, o PL 1075, a lei que socorre os artistas da cultura. É um projeto que foi aprovado no Senado e por completo no Congresso, nas duas casas, a Casa Alta, que é o Senado Federal, e a Baixa, que é o Federal, que é a Câmara dos Deputados, aprovados por unanimidade, aguardando só a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entenda essa lei mais ou menos como funciona. A Lei Aldir Blanc, ela vem socorrer todos os trabalhadores da cultura do Brasil inteiro. 3 bilhões de reais foram aprovados pelos congressistas para que o governo federal socorresse, através dos municípios e dos estados, os artistas, os cantores, os músicos, produtores de eventos, garçons, pessoas que estão atreladas diretamente às festividades em nível nacional. Estamos vivendo um momento muito importante no Nordeste. A maior manifestação popular cultural do Brasil é o junino, são os festejos juninos que tem como âncora, né, os três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. E no momento que estamos vivendo, vocês sabem que poucos artistas, músicos, trabalham, ganham dinheiro. Ao longo de um evento como esse, junino, os artistas ganham aquele dinheiro para sobreviver o restante dos meses, até chegar de novo os grandes eventos. E com essa pandemia, claro, estamos impedidos de trabalhar. Os artistas, os músicos, os grandes artistas não sofrem, até estão fazendo lives solidárias para ajudar os músicos, aqueles produtores que ajudam a montar as estruturas para os grandes eventos, tanto fechados como eventos de rua. E mais, esses 3 bilhões divididos por porcentagens, 15%, 20%, que destinam-se também a donos de casas de eventos que trabalham o ano todo ligado à cultura. Detalhe, para que o artista, para que a pessoa, o ligado à cultura, tenha direito a esse dinheirinho, que serão R$600 ao longo da pandemia, tem que comprovar que atuam na cultura ao longo dos últimos 2 anos. Não é só ser um artista agora e querer receber o dinheiro. Não, mas já foi uma grande ajuda aprovada pelo Congresso Nacional, que certamente o presidente da República irá sancionar essa lei. Estávamos agendados também aqui com... Deixa eu ir atualizando aqui. Rostan Negromonte, meu amigo, um abraço para você. Quem mais estava aqui, rapaz? Acompanhando aqui. Estávamos agendados com o deputado federal pelo PT do Ceará, José Guimarães. Ele é líder da minoria na Câmara dos Deputados. Ele está sozinho em Brasília. A assessoria dele conversou com o nosso Henrique Lima, da PHS Assessoria, que produz as lives no Brasil inteiro, e a nossa, com muita categoria. Olha aí, assessoria de comunicação 98233-5650. Você quer fazer uma live? Aí os seus convidados estão em estados, países, cidades diferentes, locais diferentes, não tem problema. Você vai entrar em contato pelo telefone 98233-5650. Henrique Lima, jornalista, experiente, uma vasta experiência nesse campo, né, da PHS Assessoria de Comunicação, e você vai fazer a sua live tranquilo e fazer o seu trabalho em prol da população. Então, o deputado federal José Guimarães, ele é do PT do Ceará, como ele está só em Brasília, ele é acostumado a trabalhar com aquele outro aplicativo Zoom, que a Assembleia Legislativa aqui, a ALEP, em Pernambuco, trabalha. Ele não estava muito familiarizado, que é muito fácil esse aqui, muito tranquilo, mas ele teve as suas dificuldades, e a gente respeita. Mas foi cumprido nossa live com a deputada federal Jandira Fegali. Portanto, gente, vamos aguardar os acontecimentos, né? Hoje, uma notícia nacional: o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve no Ceará, onde foi inaugurar
a chegada da água, da transposição a chegada das águas na transposição das águas do Rio São Francisco. Muito tempo que estava parada essa obra e o presidente Bolsonaro, em tão pouco tempo, conseguiu erguê-la, né? E hoje ele foi acompanhado de ministros, de deputados aliados, claro. Agora, o triste foi a negação, né, que não quis acompanhar o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, não quis acompanhar o governador, tem seus motivos, e o governador do Ceará, o Camilo, né, Camilo Santana, também não quis acompanhar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Daqui a pouco, pelo Instagram do jornalista Elielson Lima, nosso querido Elielson Lima, ele vai fazer uma live com o ex-prefeito de Carpina e pré-candidato a prefeito, Joaquim Lapa. É daqui a pouco, 19h, já. Pelo Instagram de Elielson, Joaquim Lapa e Elielson e Joaquim Lapa. E aqui nossa live, por hoje, a gente termina. Agradecer a todos vocês a audiência, agradecer a vocês pela parceria sempre nas nossas lives e agradecer também a Henrique Lima, da PHS Assessoria. Põe aí sua logo, mais uma vez, Henrique. Assessoria de Comunicação, tem o telefone 81-98233-5650. 98233-5650. Vou repetir. Quer fazer live sem... Você faz live pelo Facebook e pelo YouTube ao mesmo tempo. E um detalhe, eu fiz hoje aqui com a deputada Jandira Fegali, mas você pode fazer até com 5 pessoas, você mais 5, 6, bater papo. Olha que ferramenta sensacional. Quantas pessoas não estão precisando de uma ferramenta como essa? Quantos produtores culturais, quantas prefeituras não estão precisando, não é assim? Para produzir, para falar, para conversar, até para promover audiência pública, promover reuniões. Live com assessoria de comunicação Henrique Lima, 8198233-5650. Daqui para segunda-feira, se formos ter a live na segunda-feira, a gente vai comunicando a população. Valeu, minha gente? Meu abraço para vocês, fiquemos todos com Deus. Muito obrigado, Henrique. 8198233-5650, assessoria, a PH Assessoria de Comunicação. Deixa eu ver se pelo YouTube aqui a gente... pronto, vamos continuar por aqui. Um abraço, muito obrigado, boa noite, bom final de semana para vocês e vamos todos continuar aí, né, nos preservando, nos protegendo contra essa pandemia. Meu abraço!